Deus havia nos dito para nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas nós com a nossa grande cabeça e orgulho, não, mas não vai acontecer nada, você como Deus vai conhecer o bem e o mal, não, mas se você comer, o dia que você comer, você vai morrer. Não, não vai acontecer nada, não vou morrer, eu vou comer o fruto do bem e do mal. Bom, comemos o fruto do bem e do mal, nós perdemos então a eternidade, e ali então nós estamos no risco de perder literalmente a eternidade agora do espírito, porque a carne já era, ela vai voltar para onde ela veio, porque ela veio de uma forma decaída por causa de pecado, então ela morre, ela fica doente, envelhece e volta ali para a terra, da onde que ela acabou vindo, justamente porque não era bem para acontecer isso, né? Então tem duas quedas ali, quando Adão já está no Éden, já teve aquela primeira queda da batalha espiritual que fomos mortos, né? E nessa segunda batalha ali tem justamente aquela tentação voltada a essa parte de moralidade, dores de parto, e aí a descendência da serpente perseguir a descendência da mulher. Por isso que você vai ver que a salvação vem pela fé, porque lá a gente não teve essa certeza. Ficamos, bom, será mesmo que a gente não pode ficar meio pro lado aí de Samael? Será que... Então nessa que a gente fica nessa dúvida, então a salvação vem pela fé e amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que você vai lá e você toca no fruto do conhecimento do bem e do mal, você não está nem aí para as determinações que foram dadas. Além de você não crer o que Deus falou, você trai as pessoas. Então Eva, se ela tem algo ali com Samael, você que estava lá também, e simplesmente, né, vai pra festa, uhul, né, vou decidir sim ir para esse portal aqui que não era para ter ido, mas não tem problema nenhum, porque eu sou, né, o cara e tal, então, pois é, então todos aqui estamos nessa terra, nesse planeta, como os presidiários, no sentido de que nós temos uma grande oportunidade de recuperação e retorno. Acontece que a carne já era, né? Ela vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, isso não tem como voltar. Todavia, nós temos a chance de sermos ressuscitados no último dia, seguindo a cartilha chamada Bíblia Sagrada, e nós seremos tentados, porque essa carne, ela quer roubar, ela quer matar, ela quer mentir, ela quer invejar, ela quer fornicar, adulterar, prostituir, ela quer fumar, ela quer beber, ela quer xingar, ela quer tudo que não presta, e ela vai lutar contra o espírito. E o que vai prevalecer? Depende, você tem o livre-arbítrio, ou seja, o poder de desobedecer a Deus e fazer tudo errado, isso vai depender de você. Então, conforme você produzir mais frutos do espírito ou mais frutos da carne, é que vai pender as tuas decisões. Quando você tem determinadas escolhas para fazer, eu oro ou não oro? Ah, vou ceder a carne porque ela não quer orar, então eu não vou orar. Ah, eu oro de madrugada ou não? Ah, eu vou dormir porque eu tô cansado. Eu leio a Bíblia ou vejo pornografia? Ah, eu vou ver pornografia porque é muito melhor, mais gostoso que a carne, etc, etc, etc. Então, conforme você vai tomando as decisões da carne, você vai virando marionete de Satanás e você não consegue mais lidar com os frutos da carne, você vira literalmente um escravo de Satanás. Agora, quando você consegue controlar o seu olhar, a sua mente, vai estudar mesmo, cansado, vai orar e vai, então você produz os frutos do Espírito e a sua carne vai ficar cansada sim, mas muito menos, porque você vai ver que não, eu já te conheço, sai pra lá, né? Pra trás de mim. Então você consegue resistir. Então você vê que Jesus no deserto, ele só vai ter fome depois de 40 dias, porque ele já tinha passado por experiências antes de iniciar o seu ministério. Então ele batiza, ele vai muito bem ali no seu jejum e ele vence Satanás em todas as tentações, porque ele conhece a Torá, ele conhece os mandamentos, ele ama a Deus e ele não tem só conhecimento, ele tem amor. Ele crescia em estatura, em sabedoria, mas principalmente no amor, porque Deus é amor. Então Jesus era o próprio amor, né? Ele foi evoluindo mais e mais nisso. Então, por ele ser o amor, por ele ter o conhecimento, então ele vai produzir os frutos do Espírito, então ele acaba vencendo. Você veja só que o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, mas ele não tinha o amor de Deus, ele não tinha a conversão, então ele perseguia os cristãos na terra. Ele tinha o legalismo, ele estava mais preocupado com o templo, né, mais com o legalismo, com a história em si, do que a prática do amor. Então Jesus tem um encontro com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele vai entender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, e aí ele muda. Mas como essa carne é corruptível e terrível, o próprio apóstolo Paulo, ele chega num patamar de até o terceiro céu. Só que
A carne é tão fraca que é necessário ele ter um espinho na carne, porque senão ele seria orgulhoso daquilo que ele viu, de todo o poder que tinha sobre ele. Então ele expulsava demônios, curava enfermos, foi até o terceiro céu, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele falava idiomas, né? Ele já foi muito rico, famoso, e de repente ele estava com todo aquele poder do Espírito Santo, mas acontece que o espinho na carne era para fazer assim, tipo, Paulo, você é ser humano e você ainda é passível de pecado. Você é corruptível e você tem um orgulho que de repente empurra para um pecado. Então ele tinha que ter sofrido o espinho na carne para suportar os dons, para suportar a sabedoria, para suportar o que ele viu no terceiro céu, para suportar o poder de cura, o poder de libertar pessoas, de expulsar demônios. Então tudo isso pode subir a sua cabeça simplesmente porque você é carne, é um corpo corruptível, tem um coração enganoso. Então porque tudo isso é a cruz da pré-existência, tudo isso nós trouxemos da pré-existência. Então isso é difícil lidar. Todavia é um exercício diário de oração, de jejum, de leitura da palavra, e não é o fato de eu estudar a palavra, teologia, ter um monte de idiomas e falar o hebraico, o grego, o inglês, aramaico, que simplesmente eu vou ser salva. Porque se fosse assim, Salomão, então, era para se sentar à destra de Deus. Mas, ao contrário, Salomão tinha tanto conhecimento, mas a carne é fraca e ele esqueceu o temor, que é o princípio da sabedoria. Ele mesmo falou isso em Provérbios, Provérbios 1, né? Ele fala isso, mas ele esquece disso, porque ele tem muita riqueza nessa terra, ele tem muitas mulheres, e tudo isso faz com que ele queira mais outras mulheres que ele não poderia ter, as mulheres idólatras, e acaba pecando feio, né? E acaba se perdendo. Então, cuidado, né? Não é a riqueza em si que ela pode te levar ao inferno. É você se apegar às coisas e você começar a se perder no meio do caminho. Ah, não vou orar mais, eu não vou mais jejuar. E às vezes nada como um cabresto curto na sua cabeça para que você possa realmente servir a Deus assim, esperto, sendo a virgem pura, virgem, acordada, alerta, com a candeia cheia de azeite, não como as loucas que estavam dormindo, achando, ele não volta, depois eu me santifico. E não é assim, porque quando Jesus está voltando, quando o noivo está chegando, as virgens loucas pedem azeite para as virgens prudentes. Dá azeite para nós, não dá mais tempo. Então, quando vier lá a escuridão e estiver próximo do arrebatamento, a igreja vai perceber, mas quem é imoral, quem é irado, quem está cheio de rancor no coração e vício, não vai ser na última hora que vai conseguir se libertar, porque a libertação não vem por medo, ela vem por amor voluntário, como o bandido que estava ao lado de Jesus na cruz e fala, ele não merece estar aqui na cruz, nós sim merecemos. Mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou isso por medo, ele nem podia batizar porque estava pregado na cruz, mas ele aceitou o Senhor Jesus por amor, por convencer que ele era o bandido, que ele merecia estar ali, mas Jesus não. Então ele foi convertido na cruz e foi salvo. E ninguém vai ser salvo por medo, por causa de dom, por causa de conhecimento ou só porque batizou. Não, é na prática. Por isso que é orar, jejuar, ler a palavra, pregar, não ter vergonha de pregar, não ter timidez de pregar e amar a todos, e oferecer outra face sempre, sempre. Esse é o verdadeiro amor genuíno que o próprio nosso Mestre Jesus ensinou. Então siga ele, imite ele e você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida. Vai ter prova e aflição? Claro, mas passa, porque essa vida aqui é bem passageira. Você é peregrino e a sua pátria, ou seja, de onde você veio, ela está no céu e não é aqui. Deus abençoe.